Existe uma relação entre o uso de smartphone e a nossa alimentação? Você sabia que o uso excessivo de celular pode estar prejudicando a sua dieta e qualidade de vida? E também, por que a gente não consegue adotar hábitos saudáveis se a gente já sabe que isso é importante para nós? Como a gente pode fazer para finalmente colocar isso em prática na nossa vida? Fica comigo nesse episódio para você saber mais sobre isso. Seja muito bem-vindo ao programa Presta Atenção. Esse aqui é o Instituto Atente, eu sou o Leandro Zaini. Bem-vindo ao nosso programa semanal com as melhores dicas de produtividade e uso de tecnologia. Aqui você aprende a reequilibrar o seu foco para o que realmente importa e usar a tecnologia sem ser usado por ela. Bom, hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, minha parceira aqui de pesquisa, nutricionista, Ivana. Bem-vinda, Ivana. Oi, Leandro, tudo bem? Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Poder estar aqui dividindo um pouquinho do que eu sei, do que eu conheço, para que as pessoas façam um melhor uso da tecnologia, entendendo a dimensão que isso toma na nossa vida, quando a gente não faz um uso consciente. Então, obrigada pelo convite. Ivana é minha parceira de pesquisas, no Centro de Pesquisas da ICIM, né, do Instituto de Ciências da Mente. A gente está no núcleo de personalidade e saúde mental. A gente está junto aí já há alguns meses, conversando, né, o que a gente pode fazer de pesquisa para ajudar as pessoas a terem uma melhor saúde mental. Bom, Ivana, se apresenta um pouquinho aí, fala um pouquinho de você, sua trajetória, rapidamente, para o pessoal que ainda não te conhece, poder te conhecer melhor. Eu sou nutricionista, igual você falou, né, Leandro? E durante, né, a minha trajetória, eu acabei vendo a necessidade de me tornar terapeuta também, né? A vida encaminhou para isso. Porque, como eu trabalho comportamento alimentar, realmente não tem como você buscar uma mudança de hábitos sem ter um olhar mais amplo e mais integral para o ser humano. Então, hoje eu sou nutricionista, sou terapeuta, eu ajudo as mulheres a gerenciar as emoções delas para que elas realmente consigam emagrecer e sustentar esse emagrecimento, né? Que seja um emagrecimento definitivo para toda a vida. Então, hoje é basicamente esse o meu trabalho. Tenho o Instagram, que é Ivana Salles Nutri, onde eu abordo todas essas questões. E a tecnologia, ela entra como uma questão importante, um fator importante para a gente estar olhando, né, nesse contexto. Sim. Eu vou colocar na tela aqui, arroba, para o pessoal poder te encontrar. E vale muito a pena seguir a Ivana lá no Instagram. Tá aqui. E na verdade, assim, Leandro, se eu for olhar minha trajetória, né, minha trajetória ela foi bastante acadêmica até um certo momento, então eu fiz várias pós-graduações, fiz mestrado também na área de saúde pública, sempre me interessei por essa parte de comportamento alimentar, mas a verdade é que durante minha trajetória, a maior parte do tempo eu fui concursada. Então, eu trabalhei na aeronáutica, eu fui militar por 9 anos. Na aeronáutica, eu tive a oportunidade de trabalhar no hospital da aeronáutica e depois também na minha cidade, também concursada dentro de um hospital. E o próprio movimento, né, de estar dentro de um hospital durante muitos anos fez com que abrisse dentro de mim uma sensibilidade muito grande para olhar para a dor e para o sofrimento do outro, buscando amenizar isso de alguma forma. Então, né, depois que eu saí do concurso e decidi empreender, decidi virar autônoma, e isso veio muito forte dentro de mim também. Essa necessidade de aplacar e, de alguma forma, ajudar as pessoas a lidarem com o sofrimento. E aí a terapia veio complementar isso, né? Veio me trazer mais ferramentas e mais instrumentos para eu realmente conseguir fazer isso de maneira mais profissional. Muito bom. Ivana, coloquei o tema aqui meio provocativo, né? A gente precisa ser assim na internet. E parece até uma coisa meio absurda, né? Como o uso excessivo de celular pode prejudicar a sua alimentação.
Uma provocação que eu faço, né? Parece que o celular tem calorias ali, você vai engordar pelo celular, mas não é exatamente isso, né? E como a gente gosta aqui de ter uma abordagem também científica, né? Eu começo aqui mostrando um artigo que eu encontrei. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Sobre a relação entre desordens alimentares e adicção, né, o vício em internet e smartphone. Então, assim, não vamos ficar lendo artigo científico aqui, né? Mas, resumindo, eles viram uma correlação entre o teste de adicção e a massa, índice de massa corporal aqui nos estudantes, né? Então, pode ter essa relação e eu já, sim, na minha vida mesmo eu percebi isso, né? Especialmente porque o smartphone tira muito a atenção, né? Então, até o nosso nome aqui da empresa, né, Instituto Atente, visa resgatar essa atenção à alimentação, que acho que é um dos pontos muito importantes, né, que a gente já conversou, e pode ser um dos efeitos colaterais desse uso de smartphone de uma forma assim muito excessiva, né? As estatísticas têm mostrado que o tempo de uso só tem aumentado, né? Então eu queria, Ivana, que você me falasse assim, qual que é essa relação exatamente? O que pode causar esse uso excessivo de tecnologia com relação à nossa alimentação? Então, Leandro, assim, na verdade, a gente não tem ainda uma relação causal, né, com relação ao uso de tecnologia e distúrbio alimentar, o comportamento alimentar. O que a gente tem é uma associação forte entre o tempo de uso do celular, o tempo de uso de smartphone ou de telas e um comportamento alimentar disfuncional. Inclusive, tem um estudo agora de 2021 que mostra isso em crianças com idade de 9 a 11 anos, e aí já nomeando, inclusive, o distúrbio alimentar, falando sobre compulsão alimentar. Então, é um transtorno que você tem ali episódios curtos de aumento de consumo de alimentos sem que você tenha controle sobre aquilo. Então, você come demais num período muito curto sem conseguir controlar. Você tem essa sensação de perda de controle. Então, esse estudo, ele encontrou essa associação com compulsão alimentar e uso de telas. E olha como é preocupante, Leandro. Eles viram o seguinte, que quando você fica muito tempo no celular, você aumenta em 62% o risco de ter compulsão alimentar. Para cada hora que você fica no celular. Esse risco vai aumentando quanto mais tempo você passa de frente para a tela. E quando você está ali assistindo televisão, vendo um filme ou uma série, aí o risco é um pouco menor, é de 39% de você desenvolver compulsão alimentar. Então, realmente, assim, esse estudo tratou de crianças de 9 a 11 anos, mas a gente pode imaginar, né, e transpor isso para pessoas. Que as pessoas, então, elas têm mais propensão a comer em excesso quando estão de frente para uma tela. E isso realmente é muito preocupante, né? Porque hoje a gente passa horas do nosso dia em frente à tela e a gente vê que as estatísticas com relação ao excesso de peso, a obesidade, elas só aumentam, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Então tem aí um fator, né, de excesso de comer realmente, excesso de controle, e o tipo de comida que se escolhe também comer de frente para a tela não são comidas saudáveis, são normalmente comidas hiperpalatáveis, que a gente chama, industrializadas, com uma concentração de caloria muito grande. E associado a isso, quanto mais tempo eu estou de frente para a tela, menos tempo eu estou em movimento, menos tempo eu estou colocando meu corpo para se exercitar. Uma criança de 9 a 11 anos, eu fico imaginando, gente, eu quando tinha essa idade, eu brincava na rua, brincava
eu não parava quieta, né? Pulava elástico dentro de casa, enfim, as coisas, né, quebravam dentro de casa porque a gente estava em movimento o tempo todo. E hoje em dia as crianças ficam de frente para a tela, é como se quase uma hipnose, né, Leandro? Aquela tela ali na frente. Não Tem só as crianças, né? Mas nós adultos também. Sim, não só as crianças, eu estou falando assim, especificamente desse estudo, né? Porque grita mais, assim, a cidade tão novinho, né? De 9 a 11 anos era para estar brincando. Eu lembrei agora de um desenho, eu não sei se você já assistiu, o Wall-E. Não É um lembro. desenho de um robozinho. Não é especificamente sobre isso. Mas tem uma cena desse desenho que é muito chocante, assim. Que o Wall-E é um robozinho e as pessoas estão num mundo extremamente tecnológico. E as pessoas, Leandro, elas não conseguem andar mais. Então mostra uma cena, todas as pessoas assim, em cima de cadeiras flutuantes, cada uma na sua, com um óculos de realidade virtual, um copo de refrigerante do lado. É assim que as pessoas se moviam, sem interagir nem nada, né? E aí, num determinado momento, um homem cai da cadeira. Né? Todos obesos. E aí, num determinado momento, esse homem cai da cadeira e ele não consegue levantar. Os robôs têm que vir e colocá-lo de volta na cadeira. Então, assim, eu falo que quando o cinema mostra, né, se passou pela nossa imaginação de alguma forma, aquilo já está real de alguma forma na nossa realidade, para a gente conseguir vislumbrar uma coisa dessas no futuro. Então, realmente, quando a gente pensa em uso de smartphone e consumo alimentar, existe essa associação, é uma associação forte. E a gente precisa olhar para isso. Sabe que aqui, assim, meu objetivo é criticar um pouco esse estilo de vida que a gente tem hoje, né? Super corrido, super conectado, você encontra com todo mundo que fala que tá na correria, correria, assim, mas até que ponto, né? Isso tá, assim, preenchendo a vida da gente e nos deixando realizar. Muito pelo contrário, né? Eu vejo, agora eu voltei, né? Faz um ano e meio aqui para morar no estado de São Paulo. Eu passei um ano e meio no Rio Grande do Sul. E eu via lá, pelo menos, né, na cidade interior, que o pessoal tinha uma rotação mais baixa, assim, uma velocidade mais baixa. As coisas eram mais tranquilas, né? E hoje tá todo mundo nessa correria que você encontra, você conversa, e não estão atentos às coisas que estão acontecendo, né? Então, nesse piloto automático, nesse uso excessivo de tecnologia, você falou do imaginário, né? Eu acabei de ler o Fahrenheit 451, e aí ele mostra lá, né, a tal da radioconcha, né, que é um negócio que fica no ouvido, igual eu estou aqui, o dia todo ouvindo uma coisa e tem telas na parede e a pessoa fica ali se distraindo o tempo todo e não vive a vida, né, de verdade. E acho que muito tem essa relação com a alimentação e a qualidade de vida. Porque se a gente for olhar, né, Ivana, todo mundo sabe, já hoje é amplamente difundida a informação do que faz bem, do que faz mal com relação à alimentação. Não é assim uma coisa que estamos sendo enganados, né? Eu não sabia que um alimento ali ultraprocessado me faz mal, né? E que ficar comendo ali sem prestar atenção vai ser uma coisa ruim. Mas a gente acaba que não consegue mudar esses hábitos, né? Muito por estar ali vivendo no automático, não estar totalmente presente no que a gente está fazendo. Porque eu sempre penso nisso, né? Se a gente prestasse mais atenção na alimentação, eu mesmo, aliás, não estou na melhor fase de alimentação, hoje é segunda-feira, decidi mudar a dieta aqui, o dia oficial, né, da dieta. Mas a gente percebe aquilo que faz bem e que faz mal, né? A gente percebe como o nosso corpo se comporta e às vezes a gente acaba abusando aí de alguns alimentos e no final das contas a gente carrega esse peso, né? Depois, literalmente. E eu vejo, Ivana, muitas pessoas estão ali
especialmente pela distração, não vou falar do celular apenas, assim, mas talvez uma distração interna mesmo, né? Não estão prestando atenção ali na comida, né? Na alimentação. E uma das piores coisas que eu vejo é comer mexendo no celular, especialmente mais jovens. Eu sempre observo isso, né? Em restaurante, quando eu estou fora de casa ou comendo no ambiente de trabalho, que o pessoal tá lá e tá comendo e tá rolando vídeo ali o almoço inteiro, nem presta atenção em nada, né? Então eu queria que se você falasse uma coisa que você me apresentou, que eu ainda não conhecia com esse nome, sobre essa virtude da presença, né? Como é importante estar presente ali em tudo que a gente faz e especialmente ali nesse momento da alimentação. Então, Leandro, assim, eu acho que até antes de falar da presença em si, a gente pode falar da prudência, porque a prudência ela é a mãe de todas as virtudes. E um dos fatores assim essenciais para a pessoa desenvolver a prudência é a memória. Se eu vivo uma vida distraída, que é o que acontece hoje, né? A gente não parece, é o que você falou da presença, a gente não está presente em nada do que a gente está fazendo, a gente está totalmente assim, no modo automático de ser e de viver. Então, como que eu vou desenvolver prudência, por exemplo, na hora de escolher o que eu vou comer? Se eu não tenho uma memória, se eu não paro e não reflito, né, sobre como que está a minha alimentação. Eu não lembro o que eu comi no almoço, como é que eu vou ter uma decisão, tomar uma decisão mais prudente na hora da janta? Eu não vou conseguir. Isso é muito comum no consultório, Leandro, assim, se eu perguntar para você o que você comeu ontem, as pessoas não sabem dizer. E E aí, essa memória ela está afetada por esse excesso de informação, né, que a gente exatamente, consome. pelo excesso de informação. Então, assim, eu estou sempre fazendo coisas em conjunto, né? Eu estou lavando louça, mas eu estou vendo um podcast falando da gente aqui. Eu estou no carro dirigindo, mas eu estou ouvindo música. Isso gera uma distração que eu paro de me perceber e de perceber todo o entorno. E aí eu não gero memória para que eu consiga tomar decisões conscientes. E aí esse automatismo, ele vai ficando cada vez mais presente na nossa vida. E aí você não é capaz de perceber como é que você está se sentindo, o que você comeu, se o que você comeu te fez bem ou não fez bem, se você comeu além da conta ou não comeu. É como se o mundo acontecesse em você e você não tivesse qualquer gerência sobre a sua vida e sobre o mundo. Então você está ali sempre apagando incêndio, você está ali sempre reagindo ao mundo. Então eu vou olhar uma torta de chocolate e vou reagir a essa torta de chocolate comendo. Mas eu não paro para refletir. Essa torta vai me fazer bem? Eu quero essa torta realmente agora? Eu tô com vontade de comer doce agora? Não. Você simplesmente reage. Eu almocei e eu preciso comer sobremesa, mas será que precisa? Será que precisa ser doce? Será que você não pode comer uma fruta? Mas assim, a vida ela precisa ser refletida. E se eu não tenho memória, se eu não tenho atenção, eu não vou conseguir tomar decisões com prudência, não vou conseguir gerir minha vida, né? E aí, quando a gente fala de presença, Leandro, Santa Teresa d'Ávila, ela tem uma frase que eu gosto demais, que fala assim: é desatino pensar que haveremos de entrar no céu sem primeiro entrarmos em nós mesmos. E assim, essa frase mudou muito a minha forma de enxergar a vida, porque eu entendi o que é a presença e a importância dela. Quando a gente fala de autoconhecimento, eu só conheço, eu só amo aquilo que eu conheço. E a minha vida, ela só tem um contorno, ela só tem um sentido quando eu vivo uma vida refletida. Realmente ele tomando decisões ao longo do meu dia e não reagindo às coisas que vão chegando para mim. E para isso eu preciso me conhecer. Sem presença, eu não consigo me conhecer. E eu não consigo conhecer as outras pessoas também. Por quê? Se a gente pensa em filho, né, Leandro? Vamos lá. Se Manuela tem uma reação comigo em casa,
não é uma reação de qualquer pessoa, é a reação dela. Então eu preciso parar e olhar para ela. E eu só consigo fazer isso com presença. Senão eu vou reagir no automático como se fosse qualquer pessoa que estivesse ali. E não é qualquer pessoa, é a Manuela. Então, assim, a presença ela é a virtude que ancora a gente na realidade. E faz com que a gente tenha conhecimento não só da gente mesmo, Leandro, mas do outro. Então, ela é a virtude básica pro amor. O que eu vejo hoje, e é muito triste isso, é que essa falta de presença, essa falta de atenção consigo mesma, com o outro, impede que a gente aprenda a amar. E cria ali relações muito superficiais entre a gente, sabe, Leandro? Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Porque a gente vê isso dentro da família. E às vezes é numa boa intenção, né? Não é que eu tô ausente porque eu só tô me distraindo no entretenimento, né? Tem uma boa intenção ali de estudar, de aprender alguma coisa, mas não é o momento, né? Eu deixo de estar presente ali com quem está realmente precisando da minha atenção naquele momento, né? Sim, você sabe que com as minhas clientes é muito comum fazer isso. Porque muitas delas estão nesse movimento, né, de melhora de si mesmas. E aí elas começam a assistir vídeo, um monte de vídeo na internet. E daí uma das coisas que eu passo para elas é assim, ó, você não vai assistir mais nada. Você vai assistir um vídeo na semana. E esse vídeo vai ser o fio condutor daquilo que você vai colocar atenção e presença para mudar nessa semana. Porque não adianta, né? A gente assiste um monte de vídeo e na hora de trazer para a realidade, para aquilo frutificar dentro da gente, isso não acontece. A gente continua agindo no modo automático. Parece uma hipnose, um estado de hipnose, né, Leandro? Sim, parece. Ali no mundo como robô, né? Reagindo com instinto e não usando a nossa inteligência, a nossa vontade. Só que, assim, a gente não é um bicho, né? Animal, ele age por instinto, ele vem com um drive pronto, né? De como é ser um leão. O leão já sabe como é ser um leão. Como é ser um pardal. O pardal já nasce sabendo como é ser um pardal. O ser humano não é assim. A gente tem inteligência e vontade. A gente é livre para escolher como a gente quer ser. Né? Então, eu posso escolher. Por isso que a gente vê, assim, seres humanos agindo de maneira tão diversa, né? Tão diferente uns dos outros. Porque realmente cada ser humano é único. E é como se a gente, vivendo essa desatenção, né? É como se a gente abrisse mão da nossa inteligência, da nossa vontade, aquilo que faz a gente ser humano. A gente abrisse mão da nossa liberdade para a gente simplesmente ir no fluxo da vida. Sim. E é isso que eu critico muito aqui, viu, Ivana? Assim, o jeito que a gente está vivendo hoje, né? Não estou me colocando como melhor, não, estou me incluindo exatamente. Sim, a gente se inclui, porque isso vem como uma onda, né? Quase por cima da gente, assim. Então faz mil coisas ao mesmo tempo, né? Imagina assim, o tanto de pessoas que a gente conversa num dia. É impossível de manejar isso, sabe? É muita solicitação que não chegaria. Então, nosso cérebro não dá conta, a gente não consegue essa capacidade, até mesmo de informação, né? Que você bem falou, né? Meio contraditório aqui, né? Eu estou produzindo conteúdo e estou falando para o pessoal, dá uma maneirada em conteúdo. Mas, estou aqui para fazer a mesma coisa de todo mundo, mas uma proposta realmente diferente. Então, talvez, assim, esse seja o último vídeo que você assista essa semana, né? E se você meditar, assim, parar para pensar nas coisas que a gente está falando aqui, talvez já consiga ter uma mudança grande na sua vida, na sua rotina. Porque, como eu estava falando da alimentação, né? Às vezes a gente já sabe, né? Mas a gente não consegue fazer. Eu mesmo, né? Quantos anos venho estudando sobre isso, né? Pelo menos uns 8 anos, desde que eu fiz a minha primeira formação em produtividade.
Mas aí vivendo nessa aceleração, nessa agitação, né, todo momento de transição aí cheio de preocupações, também uma fase com alguns graves problemas pessoais acontecendo, acaba que a gente perde a mão um pouco, né, e a gente precisa parar e pensar, opa, não é por aí. Mas só se a gente der uma parada para isso. Se a gente vive esse dia, né, nesse automatismo, nesse monte de informação, a gente não vai conseguir mudar esses hábitos, né? E especialmente relacionado à alimentação, que é algo tão crucial, né, para o nosso bem-estar, disposição. Tanto que eu aprendi aí ao longo dos cursos que eu fiz, sabe? E até é frustrante muitas vezes não aplicar. Mas eu queria que você falasse, Ivana, dessa importância, assim, vamos um lado um pouco mais técnico, acho que o pessoal já sabe, né? Mas dessa relação entre nutrição, entre alimentação e qualidade de vida e até produtividade mesmo, né? Produtividade é um termo que eu tenho repensado aí. Eu não sei se é o melhor termo, porque assim, a gente precisa ser produtivo igual uma máquina, né? Mas tem um monte de coisa que a gente faz no nosso dia que com certeza atrapalha. A gente assim entregaria mais trabalho em menos tempo e usaria melhor o nosso tempo. E estar com o corpo bem, né, é uma coisa fundamental. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa relação de nutrição e bem-estar. Nossa, Leandro, assim, dá para a gente ficar aqui falando sobre isso horas, né? Porque o nosso corpo ele é formado pelos nutrientes que a gente consome. É a matéria-prima, né, que estrutura todo o nosso corpo. Então, o que eu estou colocando para dentro vai impactar diretamente na forma como eu estou respondendo, como o meu corpo está respondendo. Então, se você para e olha, né, tem aquela frase, você é o que você come. Né? E olha, de certa forma, é verdade. Porque quando a gente pensa até em questões assim que a gente muitas vezes conecta a alma, né? Vamos pôr depressão, ansiedade, são coisas que você acha que é a tua alma que está sentindo. Caramba, mas quando você vai olhar para o teu corpo, às vezes é falta de uma vitamina, é falta de um mineral, é alguma parte metabólica que está alterada, um hormonal que está alterado. E quando você ajusta isso, você de repente vê a depressão indo embora, você vê a ansiedade indo embora, e você fala assim: meu Deus, o que estava acontecendo comigo? Isso não era real, então? Não, de certa forma não era real, não era algo da sua alma, mas era algo no funcionamento do seu corpo que não estava bem. E aí, Leandro, a gente tem que pensar sempre também o seguinte: a função do alimento. Qual a função do alimento na nossa vida? O alimento ele tem duas funções básicas. Assim, a primeira é dar energia, é nutrir, tá? E a outra é unitiva. São as duas funções do alimento. Então, né, o aspecto social, de estar em torno da mesa, de celebrar usando o alimento, isso também é uma função do alimento, tá? Que a gente não pode descartar. E aí, a pergunta que eu acho que todo mundo que está assistindo aqui tem que se fazer é o seguinte: esse alimento que eu estou comendo, ele está me dando energia ou ele está me tirando energia? A quantidade que eu estou comendo está me deixando mais ativa ou menos ativa? Porque isso faz toda a diferença, Leandro. Então, dependendo da composição do meu almoço, eu vou ter muito sono depois do almoço, eu vou ter uma queda de energia depois do almoço, ou eu vou estar disposta, ativa, atenta, concentrada. Então, o cuidado do corpo, ele é essencial para que a gente realmente consiga servir melhor, dar o nosso melhor no nosso dia a dia. Isso é extremamente importante. Né? Uma pessoa que não olha para a alimentação, uma pessoa que não cuida da alimentação, que come de qualquer jeito, come qualquer coisa, come a qualquer hora, não bebe água, você pode ter certeza que essa pessoa, ela não está oferecendo tudo que ela teria para oferecer. Porque o corpo não está respondendo da maneira que deveria responder. E quando a gente fala dessa função unitiva do alimento,
E aí, até saindo um pouquinho da sua pergunta, Leandro, mas é porque eu acho extremamente importante e tem muito a ver com essa questão da presença e do amor, né? Não, fica Hoje, à vontade. hoje a gente vive essa vida corrida, igual você falou, né? A gente tá, eu brinco, porque muitas vezes eu sou o Uber da minha filha, né? Que eu tô para baixo, para cima com ela o dia inteiro. Então, aquele monte de atividade. E uma coisa extremamente importante, Leandro, é a refeição em família. A gente come o dia inteiro e come todos os dias. Então, a mesa da refeição é um local de encontro. Nessa vida corrida que a gente está falando, a mesa ela é um local de encontro. E hoje nos Estados Unidos tem o The Family Dinner Project, que realmente, se eles viram, eles fizeram um compilado, né, de vários estudos, inclusive de universidades muito conceituadas, como Harvard, Columbia. E esses estudos eles mostraram que existe uma correlação forte, né, entre a frequência que a família come junto à mesa e vários fatores sociais, emocionais, de rendimento escolar das crianças. Então, eles viram assim que a criança, quanto mais a família come junto, maior a autoestima dessas crianças, desses adolescentes, maior resiliência, menor uso de droga, menor taxa de gravidez na adolescência, né? Menor taxa de depressão, menos distúrbios alimentares, menos obesidade, pelo simples fato dessa família estar reunida ali no entorno da mesa. Então, nessa correria que a gente vive, nesse automatismo, nessa falta de presença, que as pessoas comecem a se encontrar nesse momento. Façam questão de comer em família, porque realmente faz muita diferença. A família ali interage, a família, quando senta à mesa, fica um de frente para o outro. Então, um olha no outro, um percebe o outro. A família se ajuda na hora de preparar a refeição, na hora de colocar a mesa. Então, existe esse momento de encontro que a gente não pode abrir mão, porque o custo é muito alto. E sem televisão e sem celular, principalmente, né? Com certeza. E fica esse momento de pausa, né, Leandro? Dessa correria que você está trazendo para a gente, né, de informação. Fica esse momento de pausa para que realmente as pessoas possam ali se conhecer, conversar, saber um pouquinho do outro o que aconteceu, o pai e a mãe possam ali perceber como que o filho tá, se aconteceu alguma coisa na escola, se está tudo bem. Então, é um momento realmente assim extremamente importante e a gente não tem como abrir mão. Né? E eu falo, né, que a culpa não é dos smartphones, a culpa é do mau uso que a gente está fazendo deles, né? Sim, Então, mais uma vez, trazendo a responsabilidade para a gente, a importância da presença para que a gente tenha prudência e consiga fazer uma boa escolha. exatamente. Isso de dar uma parada, a literatura de produtividade ela é muito clara em mostrar assim, que as pessoas que fazem intervalos elas rendem mais. Então, isso do trabalho contínuo é a maior mentira, né? Aquele negócio clássico ali do americano que come ali na frente do computador, né? Nem para almoçar. Então, as pesquisas mostraram assim, que o nosso corpo tem um ritmo ultradiano, né? Que é dentro do dia, que é de cerca de 90 minutos. Tem 90 minutos, tem que dar uma pausa. E, e eu adoto isso e ajuda demais, né? Às vezes eu entro nesse automatismo aí, mas quando eu consigo parar e fazer essas pausas, é muito bom. O dia rende muito mais. E o que a gente faz quando tem pausa hoje? Pega o Come, smartphone ou come, né? come, pega, faz as duas coisas ao mesmo tempo, na Ao verdade. mesmo tempo. Come com o smartphone na mão. É Isso. terrível. Eu oriento muito também. Eu falo, gente, a pausa ela é importante, né? Porque um dos motivos que a pessoa belisca o dia inteiro é justamente para dar a pausa no trabalho. Uhum. Aí ela vai direto para a copa do trabalho, direto para a cozinha de casa, tomar o cafezinho dela com açúcar para aumentar o nível de energia. Então eu falo, olha, vamos tomar um chá, porque o chá demanda um ritual. Então é uma pausa que você faz. Né? Faz um alongamento, faz um exercício de respiração. Vamos mudar esse padrão das pausas para algo que vai, coisas que vão te trazer energia e não te roubar energia. Exatamente. Mas eu te cortei.
Oi? Não, é exatamente isso. É isso mesmo, né? Concluindo o raciocínio aqui, ficam outras ideias, né, para a gente preencher esses espaços. Sim, sim. E tanto o smartphone quanto a alimentação, né, nesse caso aqui, né, pensando no docinho, no café, no açúcar, né, são coisas que não vão te fazer bem, vão te tirar energia, vão te tirar foco, vão te tirar a concentração. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que eu tenho achado meio furada. Aquela orientação clássica que a gente ouve de comer de 3 em 3 horas, isso é bom ou não? Depende, depende da pessoa, depende do momento que você está vivendo. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, está muito acima do peso, é importante que ela tenha horário para comer. Porque ela não está com os centros de fome, de saciedade, de percepção de fome ajustados. Metabolicamente, não tem nada ajustado nela. Está tudo funcionando de maneira irregular. Se você deixa essa pessoa livre, come quando você tiver fome. Ela não sabe nem diferenciar a fome da vontade de comer. Né? O metabolismo de glicose dela está alterado. Ela vai ter mais fome do que uma pessoa que não está com o metabolismo da glicose alterado. Então, eu preciso dar um chão para ela, eu preciso dar um suporte para ela conseguir organizar metabolicamente e também começar a se perceber. Aí a gente Sim. volta à presença, né? Eu preciso perceber a minha saciedade. Se eu estou no smartphone, quando que isso vai acontecer? Não vai. Uhum. Então, a chance de eu comer além da conta é muito maior. Eu preciso estar presente, eu preciso estar atenta. Então, nesse caso, por exemplo, não, eu preciso dar um chão para ela. Então, eu vou distribuir a alimentação dela durante o dia, de modo que ela saiba os horários que ela precisa comer. Uhum. Quando a gente pensa no dia a dia também, Leandro, assim, a alimentação ela dita o ritmo da nossa vida. Sim. Então, os nossos horários, eles estão muito relacionados aos horários da alimentação. Muitas vezes não tem como mudar isso. Então, você vai comer nos horários previstos. No trabalho, por exemplo, você tem o horário do lanche. Não tem como mudar meu horário do lanche. Se eu não comer naquele horário, a hora que vier a fome, eu não vou poder comer. Uhum. Então a gente ajusta para a realidade da vida de cada um. Agora, falar que é necessário comer de 3 em 3 horas, não, não é. O ideal, o mundo ideal seria o quê? Eu tive fome, eu como. Mas no mundo real, não é bem assim que as coisas acontecem. Então, pensando que a alimentação dita o ritmo da nossa vida, pensando nos encontros que a gente tem que proporcionar ali na hora da refeição em família. Então, a gente é uma família, eu não tô com fome ainda, mas meu esposo já tá no horário de comer. Percebe? Qual o custo de você escolher não comer porque você não tá com fome ainda? Sim. Come um pouquinho menos, né? Come mais salada, né? Enfim, a gente vai ajustando isso daí para aquilo que é prioritário para a gente. Uhum. Não é necessário, Leandro. E nas suas pacientes, o que você vê assim, né, as principais dificuldades que elas têm para mudar a rotina e qual que é o ponto de virada, assim, onde vira a chave e elas conseguem realmente adotar esses novos hábitos? Isso é muito diverso, né, Leandro? Porque somos pessoas, assim, mas tem algumas coisas que são comuns. Por exemplo, essa questão de você mudar hábito. Então, eu tenho um hábito de comer tal coisa em tal horário. Está muito enraizado. Então, quando você tira isso, quando você muda isso, é um esforço. Né? A questão da organização e do planejamento na cozinha. Você não muda a alimentação se você não tiver um mínimo de planejamento e organização. Porque a alimentação saudável, ela vai demandar certas coisas de você. E uma alimentação fast food não vai. Se eu como qualquer coisa em qualquer lugar, eu não preciso estar preparada para comer. Agora, se eu quero ter uma alimentação mais natural, uma alimentação mais saudável, eu vou precisar fazer minimamente um cardápio, vou precisar fazer compra, vou precisar deixar fruta, verdura, legume, carne meio que preparado ali para mim, ou pré-preparado, para tornar viável a minha alimentação. Eu acho que esse é um dos principais gargalos, tá, Leandro?
Falo que se todo mundo tivesse, né, uma cozinheira, uma pessoa, uma governanta É. em resolver tudo e chegasse em casa, a comida estivesse pronta, ela ia comer o que está ali. Uhum. Né? Pensando nisso, então, acho que realmente essa questão da falta de ordem, falta de colocar isso como uma prioridade e de encaixar isso na rotina é um dos principais gargalos para que a pessoa realmente consiga transformar a alimentação dela. Eu lembro em 2019 que eu tive uma grande mudança ali muito positiva com uma excelente nutricionista. Aí ela passou toda a receita assim, né? Nossa, tem muita coisa diferente, né? Então deixa eu parar para estudar isso aqui. Então eu fui ler e ver assim, o que que eu tenho, o que que eu não tenho. Então eu preciso comprar, tinha coisas diferentes que eu não estava acostumado e até me adaptar. Mas isso, né, realmente pega dessa correria a gente se preparar, se organizar para isso. Muitas vezes quando eu tentei retomar, né, depois que eu já tinha desandado um pouco, esse foi um grande empecilho mesmo. É um dos maiores. E você sabe que, assim, eu falo que o número de virtudes que você tem que adquirir quando alguém te entrega, uma nutricionista te entrega um plano alimentar é enorme. É. Olha, ele de repente você tem que se tornar uma pessoa ordenada, prudente, temperante, paciente, né? Entendendo que aquilo tem um processo e que demanda um tempo. Então, assim, a gente está falando de mudança de hábito, né, Leandro? Mudança de hábito, eu falo, as pessoas têm uma ideia errada do que vem a ser um hábito. E é um hábito que não tem o tá pago igual ao exercício. Porque você come todo dia, você come o dia inteiro. Então, você nunca vai estar pago, você nunca vai preencher o cheque do dia na alimentação. Porque você terminou uma, já tem a próxima. Eu falo que hábito não é algo que você faz sem esforço. Hábito é algo que você faz sem pensar. Não quer dizer que não vai ter esforço naquela ação. Então, eu vou para academia. Quando que isso virou um hábito? Quando eu faço sem pensar, quando eu vou no automático para academia. Quer dizer que quando eu chegar lá vai ser gostoso? Quando eu chegar lá vai ser fácil? Não, não quer dizer isso. E às vezes eu percebo que muitas pessoas elas ficam esperando que as coisas se tornem hábitos para serem sem esforço. E isso não vai acontecer. Uhum. E muitas vezes isso é um ponto de autossabotagem, é um ponto de você abandonar, de ficar cansado daquilo. Então, assim, a O pessoa. problema é quando a gente está negociando ali, não sei fazer Exatamente. hoje. Quando eu É. negocio é porque não virou um hábito ainda. Uhum. Eu tô nessa fase de negociar é quando não virou um hábito ainda. Mas eu brinco, eu falo com as minhas clientes, eu falo, gente, olha só, eu faço maquiagem todos os dias, já tem 3 anos. Antes eu era uma desleixada, né? Eu andava de tênis, eu não fazia uma maquiagem, eu não arrumava meu cabelo, eu não punha um acessório. E de repente eu entendi que aquilo era importante para mim. Não só para mim, mas para as pessoas que estavam em contato comigo. E eu comecei a mudar, Leandro. Foi muito difícil para mim, porque eu era completamente desleixada. E eu falo com elas, eu falo, gente, olha só, até hoje, quando eu vou me maquiar, é um esforço que eu faço. Só que é um esforço que eu faço no automático. Eu não paro mais para negociar comigo mesma. Eu levanto, né, escovo o dente, vou fazer minha maquiagem. E vários dias eu penso, ai meu Deus, que chatura fazer isso aqui. Toma tempo e vamos lá. Mas assim, não é algo que eu negocio. Não existe a possibilidade mais de eu sair de casa sem me maquiar. Então é mais ou menos isso. Enquanto a gente está esperando algo ser sem esforço, a chance da gente entrar em autossabotagem é enorme. Uhum. Vai ser com esforço. A gente tem que abraçar o esforço na nossa vida, né? E o cérebro, ele tá o tempo inteiro tentando sabotar a gente. O tempo inteiro tentando sabotar a gente. A dopamina, ela não reconhece o esforço. Ela foge, é como se o cérebro fugisse do esforço. Uhum. Então, quando a gente quer mudar um hábito, né? O que é importante? A gente não olhar para o esforço, a gente não dá muita atenção para ele, entendeu? Faz parte do processo. E colocar ali, pensando na recompensa. Então, qual a recompensa desse cuidado que eu vou ter comigo? Eu consegui trabalhar com eficiência, eu tenho mais disposição, eu acordar de manhã alegre, querendo levantar da cama.
e não arrastando corrente o dia inteiro, né? Eu ter libido para estar com meu marido, para estar com minha esposa, eu conseguir brincar com as crianças, ter energia e disposição para brincar com as crianças. Então, a gente tem que sempre pensar na recompensa e não no esforço. Se eu coloco o foco no trabalho e no esforço, dificilmente eu vou conseguir me mover e mudar um hábito. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, também, é importante a gente dividir isso em micrometas. Quando a gente pensa, por exemplo, em emagrecimento, né? As mulheres chegam para mim para emagrecer 20, 30 quilos. Se eu coloco a recompensa, o emagrecimento final, elas vão desistir muito antes, porque aquilo está muito longe. Elas não vão ver cheiro da dopamina no processo, assim, em muitos meses, às vezes até anos. Né? Porque às vezes o processo de emagrecimento ele demora 1, 2 anos. Então eu tenho que dividir isso em micrometas, em metas menores. Então eu falo assim, a sua meta agora é 1 quilo. E aí, esse 1 quilo ela chega rápido. Aí a dopamina vem. E isso aqui é muito legal, Leandra. A dopamina liberada na conquista, ela é maior do que a dopamina liberada num momento ali de prazer imediato. Sabe? Aqueles 15 minutos a mais que eu fico na cama, ou o brigadeiro que eu como. E aí, com o tempo, com essas micrometas, você vai alcançando essas micrometas, você vai se preenchendo de dopamina, então você vai se preenchendo dessa sensação de bem-estar. Essa sensação de conquista, ela vai sendo amplificada. E cada vez menos você vai precisando desses pequenos mimos que a gente faz para si mesmo durante o dia, né? Dormir um pouquinho depois do almoço, ficar um pouquinho a mais na cama, ou comer o brigadeiro, ou ficar um pouco lá no smartphone, porque o smartphone também libera dopamina. Eu ia falar disso, né? Que é o nosso tema inicial aqui, é uma dopamina liberada sem esforço, Exato. que faz com que a gente se descontrole cada vez mais e fique um viciado, né? O açúcar também dá para falar que é isso? Dá. É Tá, exatamente né? o mesmo sistema. O mesmo sistema. Então. Não E só o aí, açúcar, do comer compulsivo, né? A forma sim. de você se alimentar. Dá para falar assim, Leandro. E é o que eu tô falando. A dopamina liberada na conquista, ela é maior. Sim. O que a gente precisa? A gente precisa vencer a primeira resistência para que a gente comece a conquistar pequenas coisas no nosso dia. Coisas E assim que sobre você... esse vencer a primeira resistência, o que você é favorável, né? Eu vejo assim duas linhas aí de pensamento. Da mudança gradual ali, vou ter paciência, não sei o quê, vou botar uma meta muito pequena para botar no caminho. Exercita a paciência, né? Uma virtude super importante também. Mas uma mais assim, radical. Não dá, eu preciso romper e criar um marco, assim, a partir de hoje é um dia diferente, sabe? Parece que para mim a segunda sempre funcionou mais, assim, sabe? Tipo, se eu fico na primeira, eu fico meio no meio do caminho, aí eu começo a negociar mais e aí eu vou perdendo tudo. Queria ouvir sua opinião sobre isso. Então, Leandro, assim, normalmente a segunda opção, essa virada de chave, né, que você está falando de uma hora para outra, conseguir pegar um plano alimentar e dar conta dele, digamos assim, né? Fazer o que é preciso. É muito difícil de acontecer. Tá. É muito difícil de acontecer e é muito difícil de sustentar, porque são Uhum. muitas coisas que você vai ter que ajustar. Eu falo, o que eu falei, são muitas virtudes que você vai ter que desenvolver do dia para a noite. Isso até acontece, tá? Em alguns casos acontece quando tem alguma força emocional muito grande. Então você passa por uma humilhação muito grande ou por um desejo de mudança muito grande. Alguma chave emocional tem que ser virada por alguma situação emocional muito forte. Para você ter essa disposição toda, essa força toda pelo tempo necessário, porque demora. Uhum. Sim, sim. Aí é uma fortaleza muito grande que você tem que ter, e normalmente essa fortaleza ela é sustentada por alguma situação emocional que gerou uma emoção muito forte em você. E aí, Uhum. né, você pode ver mulher quando termina relacionamento. Primeira coisa que ela faz é ir para academia e emagrecer.
Ela ganha essa força, porque tem ali a alteração emocional muito forte. Agora, via de regra, a pressa, ela é inimiga do sucesso. Então, o que a gente precisa ter? Humildade para a gente entender que a gente não conseguiu fazer isso até agora. Então, que para conseguir chegar onde eu quero, eu vou precisar treinar. A gente não começa correndo uma maratona, a gente começa caminhando, depois intervalos ali trotando caminhada. A gente tem que entender que esse caminho de melhora, de autoaprimoramento, ele é necessário passar por esses passos para que a gente vá crescendo em capacidade. E para que a gente vá tendo essa percepção de microsucessos. Eu estou alcançando algo, eu estou chegando em algum lugar. Eu estou vendo o meu movimento. A chance de avançar nesse processo ela é menor. Se você estiver tendo essa percepção de avanço. E aí, para ter essa percepção de avanço, é importante você ter pequenas metas e você ter o registro dessas metas, Leandro. Eu falo sempre assim, monta um calendário, coloca na parede na cozinha ou no seu quarto e marcando, né, aonde você está chegando, os sucessos que você está tendo. E o ideal, quando a gente está falando de alimentação, é você, inclusive, tratar a alimentação como se fosse um exercício, para que você consiga fazer o tá pago. Isso no começo é muito bom, é muito importante. Então, você estabelece ali, por exemplo, uma meta para a hora do almoço. Na hora do almoço, eu vou comer salada. Essa é a sua meta. E aí, chegou no almoço, você comeu a salada, você vai lá e marca. Então, é uma forma de você criar esse movimento de tá pago em um momento do dia. Como é o exercício? O exercício é assim, você vai para a academia, voltou, tá pago. Sim. Isso vai fazendo com que a dopamina seja liberada através dessa conquista e você vai conseguindo alargar a passada, você vai conseguindo ter metas mais audazes, maiores. Porque a sua capacidade de realizar e de fazer e de cumprir a palavra dada consigo mesmo vai aumentando. E a dopamina faz parte desse processo. Fazer com que você se sinta, perceba a sua capacidade e se sinta cada vez mais capaz de dar um passo maior. Então, eu acho que é isso, assim, a alimentação, para a alimentação, a pressa ela é inimiga do sucesso. Eu acho que para toda virada de implantação de novo hábito, né? É isso, né? Tá? Vida de oração, cultivar os relacionamentos, né? Que é uma soberba você achar que, assim, do dia para a noite você vai conseguir mudar tudo, né? Então a gente vai ter que ter a paciência com a gente para ver que vão ter falhas, né? Vão ter quedas e tudo bem, né? E aí a gente volta lá no começo, quando a gente falou de autoconhecimento e de presença. A importância da gente olhar para a gente mesmo é um processo de muita humildade, de entender que a gente só consegue ir agora até aqui. Né? E depois, se eu conseguir ir até aqui, eu vou conseguir dar um passo maior e outro, para alcançar aquilo que eu desejo alcançar. E isso que você falou também, Leandro, é muito importante, porque a gente imagina a constância como uma linha reta. E a constância não é uma linha reta. Ela são altos e baixos, né? Ela é feita de quedas e de recomeços. Então, a vida de uma pessoa que faz, que realiza, que consegue realmente, assim, alcançar alguma coisa na própria vida, ela é uma vida de recomeços. Né? A gente tem que recomeçar muitas vezes no mesmo dia, às vezes, várias vezes no mesmo dia, tem que recomeçar. Eu falo que chega mais rápido quem aprende a cair menos e a levantar mais rápido. Então, quanto mais humilde você for, com mais presença você viver, mais rápido você levanta. E essa mudança de hábito, né? Ela envolve isso. Daí eu vejo assim que muitas vezes não funciona, né? Porque a gente não tentou dessa maneira para atividade física, para alimentação, até mesmo para os relacionamentos, né? De ter uma estratégia assim, de mudança de comportamento. Porque eu só sair do teu consultório, né? Com a receita ali, o que eu vou fazer ali de alimentação, tantos gramas de arroz, de carne, não sei o quê. Isso, sim, é uma parte importante do processo, né? Mas acaba faltando a outra, né? Então, para a gente ir caminhando para o final aqui, para não estender muito também
seu horário. Eu queria que você falasse disso que a gente já conversou, né? Sobre essas duas linhas da nutrição. Uma que está indo muito para o lado só comportamental e outra que está indo para o lado, que talvez é mais clássico, né? Só técnico, ali de nutrientes, calorias. Né? E onde está o equilíbrio nisso tudo? O equilíbrio é justamente associar essas duas coisas, né, Leandro? Eu falo que o caminho que eu conduzo as minhas clientes é um caminho de construção, para que elas deem conta, né, cada uma no seu tempo, mas que elas deem conta de seguir um plano alimentar estruturado, uma prescrição dietética. Mas eu tenho um olhar clínico, né, humano, para essa mulher, entendendo que ela é uma pessoa, ela chega para mim com uma série de questões sociais, emocionais, enfim, eu preciso olhar para isso, para que eu ajude ela a construir essa força de realização, de pegar um plano alimentar e dar conta dele. Então, eu não posso simplesmente só olhar para o aspecto comportamental e deixar essa pessoa sem uma estrutura. Que elas olhem para mim e falam, mas o que eu vou comer? Como que eu vou fazer? Então, ela pode até ali mudar o comportamento com relação à alimentação, mas não emagrecer, porque falta estrutura. Ou eu posso dar um plano alimentar para ela e ela não dá conta de seguir, porque não é o momento ainda. É o que eu falei, para você dar conta de um plano alimentar, você precisa de uma série de virtudes que estão faltando. Então, eu preciso olhar para essa mulher, conhecer essa mulher, entender quais virtudes a gente precisa trabalhar, para que ela chegue o momento em que eu vou entregar o plano alimentar para ela e ela vai dar conta dele, Leandro. Ela não vai se frustrar mais uma vez. Porque isso é um desgaste muito grande. São muitas tentativas frustradas ao longo da vida de emagrecimento. Então, eu como terapeuta, eu como nutricionista, eu preciso compreender o momento de vida que ela está e ajudar ela a construir um caminho de força para que ela chegue lá na frente, ela pegue aquele plano e ela tenha segurança de que ela dá conta dele. Aí sim a gente chega no resultado. Perfeito. E acredito que depois disso, né, ela sai totalmente renovada ali para uma nova fase da vida, né? Sim, porque quando você. Eu não tô cuidando do excesso de peso dela, eu tô cuidando dela. Uhum. Então, é um processo de autoaprimoramento, de autoconhecimento e autoaprimoramento. Então, ela realmente sai uma mulher transformada. E eu vejo por outro lado também, né, Ivana, que muita gente até acaba conseguindo emagrecer, mas sem adquirir essas virtudes, e a dieta fica uma punição ali constante, né? Eu vi, assim, duas pessoas próximas passarem por um grande estresse por causa disso, né? Ah, ter que pesar o alimento, sabe? Gera-se uma opressão ali da alimentação pela falta de desenvolvimento dessas virtudes, né? De ter essa abordagem. E essa restrição, né, essa opressão, igual você tá nomeando, ela não é sustentável, porque ninguém consegue viver em compressão o tempo todo. A gente come o dia inteiro, mais uma vez, a gente come o dia inteiro, come todo dia. Você imagina isso viver isso de maneira comprimida, de maneira restritiva. Você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Ou vai adoecer de outra maneira, né? Sim, porque gera ansiedade. Toda compressão gera ansiedade, gera desordem emocional. Então, não é sustentável. Por isso que muitas pessoas voltam a engordar. Muitas voltam a engordar. Tem uma estatística, Leandro, que eu acho assim, nossa, eu acho muito chocante, né? 2% das pessoas conseguem manter uma dieta por mais de 6 meses. 2%. 2%. Ou seja, porque realmente não é uma mudança de estilo de vida. É a restrição. Ou seja, 6 meses elas até têm um resultado ali, né? Consegue emagrecer, o corpo mais saudável, mas depois volta o que era antes e até pior, né? E uma vez eu vi sobre isso, que isso vai diminuindo o metabolismo basal, né? E aí a pessoa engorda com menos. Exatamente. Aí tem que comer cada vez menos para conseguir um resultado efetivo.
E isso não é possível, né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer dieta reversa, que a gente chama, né? Trazer a ingestão alimentar para o normal, para o organismo se reestruturar, conseguir funcionar de maneira adequada, e aí a atividade física ajuda muito nesse processo de restauração do metabolismo, para depois você voltar a fazer o processo de emagrecimento. O Uhum. corpo sente, né? Cada vez que você judia dele, ele vai sentir. Sim. Bom, e essas mudanças que a gente quer que o pessoal consiga ter, e eu mesmo terei com calma, tá? Não precisa ser do dia para a noite. É que é negócio, né? Eu já vi o doutor Ítalo falando, né? Você ganhou peso ao longo de 15 anos, quer perder em 15 dias, né? Não vai funcionar. Vamos ter calma, olhar para a realidade, estar atento aí ao nosso corpo, né? A nossa alimentação. E com isso a gente vai ter esses hábitos mais saudáveis. Acho que é muito importante falar disso. Porque como eu estava falando antes, né, Ivana, eu vejo muita gente assim, bem intencionada, que está trabalhando sério, tem uma vida de oração, fazendo um monte de coisa, mas está deixando essa parte de lado. O processo não vai, né? Fica meio capenga, assim, fica faltando, porque o corpo está debilitado ali também. E além disso, ainda é uma falta de virtude que a pessoa precisa para estar mais completa, né? Sim, porque a ordem, ela precisa vir do corpo e da alma, né, Leandro? Então, o cuidado do corpo, ele é essencial para a ordem da alma e vice-versa, né? A gente é esse combo, não dá para dissociar. Ah, eu cuido da alma, mas eu sou desleixada com o meu corpo? Não. A gente é chamada à ordem, né? A ordem sobrenatural e a ordem também material, para que a gente encontre esse equilíbrio na vida. Então, o cuidado do corpo, sim, ele é essencial para que a gente viva uma vida de maneira ordenada. E eu acho que se a gente puder deixar uma orientação assim com relação ao que você trouxe, ao que eu trouxe, tentem dissociar a alimentação do uso de smartphone e da tela, da TV. Eu acho que isso já vai trazer uma presença na hora de comer, que já vai mudar, vai começar a transformar a sua relação com o alimento e a sua percepção de si mesmo. Então, acho que se começar por aqui, já vai ser uma grande coisa. É. Até tem aquele movimento hoje, né, do Mindful Eating, né? Eu cheguei a fazer curso. Realmente é uma abordagem interessante, né? Não acredito que seja só isso, né? Mas é importante ali estar atento. Porque você fala lá, "Ah, nossa, adoro chocolate." Aí vai lá, devora uma caixa de bis. Não tá percebendo o gosto do chocolate, só tá botando para dentro e não tá percebendo, né? Então, saborear realmente, assim, eu acho que tem um risco de ir para um lado meio hedonista ali, me parece, que você fica assim, atento demais. Mas o alimento não é bom nem ruim, né, por si só. Igual a gente falou do smartphone, né? Mas o uso dele. E ter um prazer na alimentação é uma coisa muito boa e que não deve ser demonizada também, né? Senão entra nisso, nessas dietas restritivas e que daí depois não vai aguentar. Então tem o livrinho lá da temperança, lá do Padre Fausto, que é muito bom, que fala sobre isso, né? Nem assim demonizar o alimento, nossa, isso nada que dá prazer é bom, mas nem também se exceder. Existe um meio termo aí que é o saudável. Sim, lembrando que o prazer ele é consequência, ele não pode ser finalidade da nossa vida. Então, o prazer ele é consequência. Então, eu estou reunida no entorno da mesa com a minha família celebrando. Isso é o principal. A consequência disso é o quê? Eu tenho prazer na hora que eu como. Então, isso é bom a gente olhar também, né? Ah, eu estou me nutrindo.
estou nutrindo meu corpo, a consequência disso é o prazer. Né? E aqui o prazer muitas vezes não vai ser, às vezes, o gosto do alimento. Eu estou comendo brócolis e não gosto de brócolis, mas o prazer vai ser o quê? A sensação da conquista, a sensação de bem-estar depois, a leveza, o ganho de energia que você vai ter. Quando a gente fala dessa questão de estar no entorno da mesa, a gente tem que lembrar que o principal ali é a partilha. É o momento em que você está ali em comunhão com os seus. A mesa é o altar da família, é o lugar de comunhão da família. Então, a gente nunca pode perder de vista a finalidade da alimentação na nossa vida. E o lugar do prazer. É verdade. Inclusive, né, graças a Deus eu escolhi morar numa cidade pequena, que eu posso estar perto dos meus filhos, né, da minha esposa, poder almoçar em casa e não estar nessa correria, né? Um tempo atrás eu postei falando sobre home office, né, criticando, aí uma pessoa foi sim, falou, eu já até contei isso no meu outro episódio aqui, que para mim dá certo porque eu moro numa cidade pequena. Mas aí eu falei, né? Eu moro porque eu quis morar, né? Pude morar na cidade maior. Mas eu passei muito por isso, de ter um grande tempo de deslocamento, né? Ficar no trânsito, comer qualquer coisa no carro. Com certeza isso é mais difícil de sustentar esses bons hábitos porque atrapalha esse planejamento. Eu acho que é impossível, mas certamente é mais difícil. Então, o que a gente quer é que você consiga sair dessa correria para ter uma vida mais equilibrada e atento ao que vale a pena. Né? Porque às vezes a gente está numa boa intenção, mas está ali, né? O filho tá no canto ali, enquanto a gente está assistindo uma live, né? Se esse é o caso seu agora, vai brincar com seu filho, vai fazer alguma coisa com ele, né? Não precisa ser o tempo todo, mas estar presente. Talvez aqui, né, a gente também está publicando só em áudio no Spotify. Você possa, sim, escutar ali no momento de trânsito, né, talvez lavando uma louça, mas também dá uma maneirada na quantidade de informação. Eu lembro, eu não sou ainda muito conhecedor dessa parte de antropologia, né? Mas eu tive uma aula no ano passado, né? Aí o professor falava sobre aquele conceito, né, de que a nossa inteligência vai mover a vontade, né? Então, se eu meditar sobre aquilo, estar presente, eu vou conseguir fazer com que minha vontade se mova para tal direção, né? E aí o professor falava que uma das coisas que atrapalha isso é o excesso de estimulação ali dos sentidos externos, né? E aí, na época, faz um ano exatamente isso. Eu pensei, né? Olha o excesso de estimulação que a gente está tendo pelas telas. Acaba com a atenção e a gente não consegue meditar nessa verdade. E aí a gente vai vivendo no automático. Então é isso que a gente quer que você faça a partir de agora para ter uma vida mais equilibrada, assim como eu preciso, né? Não estou aqui para ser o modelo e sigam o meu exemplo de vida. Justamente meu objetivo aqui com esses programas é também procurar ajuda para mim mesmo, coisas que eu também preciso melhorar, mas eu sei que são problemas comuns para muitas outras pessoas e a gente vai melhorar junto. Então, Ivana, nossa, agradeço muito, muito melhor ainda do que eu imaginei que poderia ser nossa conversa. Queria que você deixasse assim também alguma mensagem final aí para o pessoal sair daqui comprometido a mudar os hábitos e ter uma nova vida. E também queria que você falasse aí dos seus atendimentos, dos seus cursos, o que você tem também para oferecer para ajudar o pessoal. Então, Leandro, assim, se eu posso falar uma coisa com as pessoas, é assim, não negligenciem o cuidado do corpo. A gente só é e está nesse mundo através do nosso corpo.
Então, ele é nosso instrumento de trabalho. Se o corpo não estiver funcionando bem, você não vai conseguir ser e realizar da sua melhor forma aquilo que você quer realizar aqui nessa vida. Então, é um esforço que traz muitas recompensas, inclusive para a gente desfrutar da vida. Eu gosto muito de falar sobre isso, Leandro, porque muitas vezes a gente deixa de desfrutar porque o corpo não está dando conta. Então, eu falo, né? Uma pessoa diabética vai para um hotel fazenda, chega lá, tem aquele monte de doce, aquele monte de coisa gostosa e você não pode desfrutar daquilo. Tem passeio de bicicleta, mas o seu joelho não aguenta. Né? Tem tirolesa e a tua coluna não aguenta. Tem um monte de coisa, né? Enfim, a gente precisa entender que o cuidado do corpo, ele não... A gente vê como uma carga a mais de trabalho na vida, né? Não. É justamente o que vai aliviar o seu fardo. Então, olha para a estrutura da realidade da tua vida e entende que cuidar do teu corpo vai tornar tudo mais leve, tudo mais fluido e tudo mais fácil. E vai permitir com que você desfrute da vida, desfrute dos seus, de maneira muito mais intensa, com muito menos limitação do que se você escolher não cuidar do teu corpo. A vida é movimento, a vida pede movimento e o corpo pede cuidado. Eu falo que é um carro que precisa de manutenção. Se você deixar o seu carro sem manutenção, uma hora ele vai te deixar na mão. Então a gente precisa fazer a nossa parte e manter o corpo funcionando da melhor forma possível. Esse é um dever. É um dever nosso. E quando a gente não cumpre um dever, a conta chega. E é isso, Leandro. Assim, eu trabalho basicamente com mulheres hoje. Eu tenho os meus atendimentos, né, terapêuticos, os meus atendimentos nutricionais. Eu decidi cuidar de mulheres porque eu falo que a mulher é a alma da casa. Então, uma mulher bem cuidada, a família inteira desfruta desse cuidado, né? E a família inteira floresce no entorno dessa mulher. Então, hoje o meu trabalho eu trabalho com foco no emagrecimento feminino e trabalho esse cuidado de corpo e alma. Então, se vocês quiserem, né, me seguir no Instagram, estejam à vontade, faço atendimento individual, tenho um programa de cuidado em grupo também, chama Programa Cuide-se, que eu abro turma de tempos em tempos. Agora eu devo abrir turma em junho e fica aqui o convite para me seguir, para conhecer meu trabalho. E é isso, Leandro. Obrigado você pelo convite. Foi muito bom estar aqui. É sempre muito bom falar sobre esse assunto. Eu nunca tinha falado assim tão diretamente sobre telas, mas foi extremamente proveitoso. Gostei demais e me trouxe várias reflexões para a minha vida também. Então, obrigada. Eu acho que talvez nem só para sua vida, mas para suas pacientes mesmo, sim. Talvez seja uma abordagem. Não, olha, eu me metendo aqui, mas eu já falei com a nossa amiga e a Luísa, que é psicóloga, né? Eu acho que assim, um reequilíbrio nesse uso do smartphone, ele vai trazer um benefício muito grande. E eu estou aqui para isso, né? Para ajudar nisso. Já venho estudando sobre esses prejuízos há vários anos e agora como pesquisador eu percebo isso, né? Que se a gente conseguir mudar isso, vai sobrar tempo para coisas importantes que a gente está negligenciando, porque ele está roubando nosso tempo, está alterando a forma de funcionamento do nosso cérebro e isso é feito de propósito, né? Não é tão fácil assim a gente mudar esse hábito, Ivan, porque não é só a questão de eu ser... Eu vou trazer aqui o Hugo, né? Para falar sobre a temperança aqui no uso da tecnologia, né? Falar sobre essa virtude. E não é tão simples assim, porque é um negócio feito para romper isso, né? Assim como... Bom, vamos fazer essa comparação, não vai valer a pena aqui. Mas, então não é tão fácil assim. Então a gente precisa de estratégias para usar menos. Porque eu parar de comer açúcar, eu consigo, né? Assim, vou fazer uma mudança. Mas hoje em dia, parar de usar smartphone é meio que difícil, né? A gente
fazer essa ruptura total, porque a gente não consegue falar mais com as pessoas, né? Tentei ficar sem WhatsApp um tempo, né? A Ivana presenciou isso aí. Não consigo, porque fica incomunicável, né? Não consegue falar com ninguém, não consegue resolver nada, né? Não consegue marcar um médico, não consegue fazer nada hoje em dia, né? Só que é algo que traz essa sobrecarga e a gente precisa repensar essa maneira. Por isso que estou preparando várias coisas aqui, até junto com a Catarina, que teve aqui no episódio anterior, que é minha aluna e é psicóloga, e está fazendo as pesquisas junto comigo, para propor uma forma diferente da gente usar a tecnologia. E é isso, Ivana, que eu acho que as pessoas ainda estão no automático, sabe? Algumas até perceberam que faz mal, mas ainda não sabem. Mas e aí? Mas eu preciso divulgar meu serviço no Instagram, eu preciso falar com os meus clientes no WhatsApp. Como que eu faço, né? Eu acho que existe ainda muito essa dificuldade e eu estou aqui para resolver esse tipo de problema, né? Bem humilde, né, da minha parte, mas é tentar contribuir com alguma coisa e ver como a gente vai achar um equilíbrio. Tem bons autores falando sobre isso, né? O Cal Newport, que eu gosto bastante, tem os livros dele aqui no cantinho aqui de cá. E ele lançou um livro agora, mês passado, falar sobre slow productivity, né? Produtividade devagar. Então, o movimento de pegar mais leve e mais devagar. Ele é mais radical ali de não usar nada de rede social. Ele nunca teve uma conta em rede social e é um autor best-seller lá do New York Times, um professor universitário, um cara assim, de mega sucesso na carreira dele. E aí ele traz essa reflexão, né? Será que eu preciso? Por que falaram que eu tenho que ter Instagram? Por que falaram que eu tenho que ter WhatsApp, que seja, né? Qual é o meu objetivo quando eu estou usando aquela ferramenta? Qual é o meu objetivo de vida? Será que essa ferramenta está realmente agregando para o meu objetivo de vida ou não? Ela está tendo mais prejuízo ou mais benefício? No primeiro livro dele que eu li, que é o Deep Work, né? Tá aqui atrás, ele fala sobre isso, traduziram como trabalho focado. Ele fala, saia das redes sociais, né? Aí ele coloca que muita gente está lá pela abordagem do qualquer benefício, ele chama assim. Então, me mantém conectado lá com os amigos de colégio, né? Há 20, 30 anos atrás. Então, é bom ter, né? Mas os prejuízos que isso pode acarretar, tá? Eu não estou falando para ninguém tomar nenhum tipo de decisão aqui, e, assim, cada um tem que refletir na sua vida, sabe? Mas a gente está no padrão, Ivana, assim, fazendo o que todo mundo faz, mas será que é bem assim? Será que realmente eu preciso? Então, será que eu, Leandro, preciso nesse trabalho estar no Instagram? Eu decidi trabalhar mais no YouTube. Talvez eu coloque uma coisa ou outra no Instagram. Mas eu não vou ficar lá tão ativo no Instagram. Nada contra, viu, Ivan? Sei que você está lá em alguns ciclos, às vezes consegue produzir mais ou menos, mas é pensar no meu objetivo. Eu acho que falou é muito importante, Leandro. A gente tem que pensar o porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Isso. E aí, pensando nisso, o ser humano ele tem dois eixos de funcionamento. A gente tem o eixo horizontal, que é o bem e o mal, que é o gosto e não gosto, me dá prazer e não dá prazer. É esse eixo de movimento material nosso, né? Me dá conforto ou me dá desconforto. E a gente tem o eixo vertical, que é do bem e do mal. Qual que é o nosso erro? Quando a gente começa a interpretar o gosto, não gosto, me dá prazer ou não dá prazer, como um bem ou um mal. E não é assim que funciona, né? Comer brigadeiro demais é gostoso, mas não é um bem. Porque eu vou engordar, não vai me fazer bem, né? Enfim.
Usar smartphone me dá prazer, mas usar demais o smartphone é um mal. Então, a gente tem que começar a ordenar a nossa vida. Quanto mais a gente conseguir operar a nossa vida nesse eixo de bem e mal, conseguir ter prudência e discernimento, e sair da tomada de decisão, tirar a tomada de decisão desse eixo horizontal. Gosto, não gosto, me dá prazer, não me dá prazer. Mais decisões prudentes e bem feitas a gente vai conseguir ter na nossa vida. A gente tem que elevar o padrão da nossa tomada de decisão e não horizontalizar ele. Nesse gosto, não gosto, me dá prazer ou me dá desprazer. E aí a gente consegue chegar nisso daí que você falou. Né? Por que eu estou decidindo usar uma rede social? Né? Eu também não usava rede social. Mas meu trabalho pediu. Então, assim, o porquê eu faço o que eu faço é um bem? Ou eu só gosto? E não está sendo um bem? E aí a gente consegue realmente tomar uma decisão, Leandro. Uma decisão consciente, uma decisão prudente, uma decisão sensata. E pensar nesse bem com efeitos colaterais que pode trazer. E se aqui a ideia de produtividade, né, a gente teria outra forma mais efetiva de entregar isso. É isso que o Kahn ele discute muito ali nos livros, na abordagem dele, né? Ele até, né, no penúltimo livro agora, né, O Mundo Sem E-mail, ele fala de um professor universitário, que é um cara, um escritor também super conceituado, que tem uma época que o cara está completamente isolado e não responde ninguém, mas é a época que ele está escrevendo. Daí ele chama disso de crédito de idiosincrasia. Então, assim, você pode ser um esquisitão, assim, se você for entregar muito resultado, né? Então, é permitido a gente ir mais a fundo. Então, essa é a hipótese dele que eu gosto bastante, né? E que minha implicância aqui com a tecnologia, ela está afetando, de fato, a forma como funciona o nosso cérebro. O nosso tipo de leitura, por exemplo, ele mudou muito, né? De ser uma leitura contínua para hoje ser uma leitura superficial, que a gente vai pegando alguns pontos. Até nos sites de notícia, você vai entrar lá no G1, agora já está um negócio que ele vai, você vai lendo, ele vai sublinhando alguns trechos assim, ou só tem os highlights ali, né? Só os tópicos. Então, mudou a forma de leitura. Ah, mas só está diferente. Não, está pior. As pessoas não têm capacidade mais de ler de uma forma profunda. Precisam de muitos estímulos sensoriais ali para absorver um conteúdo. Então, e a coisa rápida, é um stories ali de 10 segundos, você tem que abusar de cores, você tem que fazer coisas mais provocativas. Então, a forma de funcionamento do cérebro, ela tem se alterado. Sem falar agora com a inteligência artificial, que eu tenho até implicado um pouco. Isso, para mim, vai deixar as pessoas mais preguiçosas ainda. Ou pior ainda, que eu acho que é uma coisa que eu tenho refletido sobre a produtividade. Permite você fazer mais coisas no dia do que poderia. Então, ter um limite no dia, eu acho que é muito importante também, para a gente olhar. Não dá mais. Tem que parar, já chegou no limite. E aí a gente vai criando ferramentas para produzir mais e mais. Talvez isso não seja saudável, tá? Estou refletindo sobre isso e ainda quero conversar com mais gente sobre isso. Então, Ivana, minha implicância aqui não é assim só de uma percepção pessoal, mas por estar estudando isso também e ver tudo que foi acontecendo ao longo dos anos, né? Até aqui tem, tá ali em algum lugar, a geração superficial. E é que eu não vou levantar aqui, senão o microfone vai sair. Ele fala o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Esse livro é de 2012, e ele já falava isso. 2012... Tanto que a gente precisa ter um esforço adicional para preservar a nossa humanidade. Sim, está sendo perdido. Que estão se perdendo.
Aliás, o livro de 1984 do Craig Broad, que é sobre o Technostress, ele fala exatamente isso, que a tecnologia está fazendo a gente se comportar e esperar das outras pessoas algo que a gente vê nos computadores. E ele falava lá há quantos anos? 40 anos. 40 anos atrás, né? Imagina como é hoje. Então, a gente espera que as pessoas sejam rápidas, sejam precisas. Então, a Ivana fala devagar, vou pôr a Ivana no 2x. A Ivana fala muito rápido, vou pôr ela no meio x, né? E isso vai afetando, você vai ficando mais impaciente. Acelera todos os vídeos aí que você assiste. Aí depois vai falar com a vozinha lá e vai ver se vai ter paciência para falar com ela. Não vai, Exato. né? Ou com a sua esposa, seu marido, não vai. Isso vai nos deixando impacientes. Então é esse tipo de mudança que a tecnologia vai trazendo para nós. E a gente precisa refletir sobre isso, né? A gente voltar realmente a ser mais humanos, a estar ali, desfrutar do momento sem pressa, estar presente tanto na alimentação quanto nos relacionamentos. Então, tudo isso é muito importante. Perfeito. Ficou pensativa aí, né? Ah, com certeza. É isso. Fala daquilo que você dá atenção, só para a gente já estender um pouquinho aqui. É bom que agora ficou um pouco mais espontâneo, assim que eu gosto. Qual é? Que você, da leitura, aquilo que a gente conversou na semana passada, o quanto a tecnologia tem afetado a sua capacidade de leitura e o que você está fazendo para resolver isso. Não, minha cabeça tá de passarinho, completamente passarinho. Aí eu comecei a olhar e falei, caramba, eu preciso estabelecer um limite, né? Pro tempo que eu vou ficar realmente na tela. Porque isso não tá me fazendo bem, eu não tô conseguindo ler. Eu leio, eu não retenho. E o meu trabalho é o que eu falei, a memória, ela é fundamental para eu ter repertório para eu atender, por exemplo. Eu preciso de memória, eu preciso ler um conteúdo e reter aquele conteúdo para eu conseguir passar para minha cliente, para eu acessar aquilo na hora que eu preciso. E aí eu vi que eu não estava conseguindo ler, que eu não estava conseguindo reter nada do que eu estava lendo, que eu estava tendo que ler a mesma página várias vezes. Tá legal. E aí uma das coisas que eu fiz foi colocar limite no uso de tela. Então, eu tô guardando o celular na gaveta, né? Eu tô com horário para pegar o celular. Isso ajuda muito. E outra coisa é memorização de poesia. Pegando poesia pequenininha, né? Porque não consigo guardar nada. E isso é muito engraçado. Eu comparo com a minha filha. Minha filha tem 12 anos e ela não tem celular. Então, assim, o acesso a ela, a tela é muito pequeno. E eu fico impressionada com a capacidade de memorização dela. É impressionante. Às vezes eu falo para ela, filha, você precisa estudar para a prova. Ela, não, mãe, mas eu já estou sabendo a matéria. Daí eu vou perguntar as coisas para ela, ela realmente está sabendo a matéria. Sim. E aí eu fico lembrando, eu falei, gente, eu era assim. Eu retinha o que eu lia, o que eu ouvia. Então, quando eu comparo, grita a diferença. Grita a diferença. Como que a minha memória está fraca, está ruim. E sem memória, a gente não tem repertório para tomar decisão. É uma das habilidades da inteligência, né? A memória. Se eu não guardo o que eu li, é a mesma coisa que eu não tivesse estudado. Sim. E às vezes a gente lê, o que a gente lembra é muito pouco. E é isso que é a argumentação do Cal no livro, sabe? O deep work é a sua capacidade de ir fundo, que a gente não está tendo mais. Contrasta com shallow work, é tudo superficial. A gente está nas águas rasas, né? A gente não foi para as águas mais profundas. Então a gente fica nessa superficialidade. E não é isso que a gente vê hoje, né? Com os mais jovens, assim, sem implicância, mas eles são o reflexo do uso maior de tecnologia. Então, assim, quem está mais afetado por isso. E vem o vazio social, né, Leandro? Claro que vem.
depressão, criança com ansiedade, adolescente se matando. É algo que na nossa época isso não era comum. Era algo assim, awkward, né? Assim, totalmente fora do nosso imaginário até. E hoje em dia está cada vez mais comum, isso é muito sério, muito sério. Sim, tem uma menina que eu conheço de 11 anos que preocupada se vai morrer ou não. Com 11 anos, que preocupação que eu tinha. Estava pulando elástico, estudando para a prova. Sim, nenhuma preocupação existencial, assim, estava vivendo, né? Então, é o que está acontecendo hoje. E eu vejo que, então, essa mudança... É claro que tem muito mais fatores, né, envolvidos, mas a tecnologia pode ter um papel aí e a gente reaprender o uso é fundamental. Então, assim, primeiramente, a gente restabelecer a atenção ao alimento, como a gente estava dizendo, atenção ao livro para a gente estudar bem, atenção à pessoa com quem a gente está conversando, totalmente, né? Então, estou aqui com a Ivana, até me estranho um pouco que eu tinha uma outra reunião que eu só avisei que eu não ia entrar. Só esse momento que eu me distraí, mas estou aqui. Não tem nada apitando, não tem nada me incomodando aqui. Estou 100% presente, né? Fora as distrações internas que sempre tem. Mas estou presente, isso é importante. E hoje a gente vê que isso está cada vez menos frequente, né? As pessoas não estão presentes. Você está lá almoçando com seus familiares, mas está cada um no seu smartphone. No almoço de domingo ali de família, né? Que era para ser uma coisa muito importante. Você reencontra um amigo para conversar depois de bastante tempo e às vezes ele não está totalmente com você. Ele também está pensando ali no mundo dele. Então, tudo isso está afetando. E aí, sempre lembro, né, da frase lá de São José Maria Escrivá, que você está no que deve fazer. Faz o que deves e está no que... Exatamente, obrigado. Então, assim, a gente não está no que a gente está fazendo. Fazer o que a gente deve é outra parte, né? Mas a gente está no que está fazendo? Não está, muitas vezes, não está presente. Está ali só o corpo presente, né? Enquanto eu estou ali com meu filho, mas eu estou ouvindo um podcast bom de produtividade, de espiritualidade, de coisas interessantes, mas eu não deveria estar com ele, né? Acho que esse é o mais importante. Bom, então, agora vamos concluir. A Ivana já deu os recados finais, só seu última palavra aí, Ivana. Não, é isso, né? Lembrar que a presença é a base para o amor. Então, guardem isso e desejem estar presentes para que o coração se dilate e que a gente realmente aprenda a amar aqueles que passam pela gente, os nossos, né? Em casa, queiram conhecer, assim, essa curiosidade, né, Leandro, de olhar para o outro com esse olhar de, né, e agora, né? Quem que é essa pessoa que está aqui na minha frente? Essa curiosidade mesmo. E vem com a presença. É sanada com a presença. Então, terminando esse episódio, faça isso. Desliga o celular e para olhar para as pessoas. Olha para sua família. Olha com calma, assim. Também não fica assim, né? Mostrando que está prestando atenção. Mas preste atenção mesmo. Preste atenção também, eu já fiz esse exercício muito bom, nas pessoas na rua. Olha como elas estão com relação ao smartphone. Não parece que elas estão hipnotizadas? Você vai ter essa conclusão. E também escreve aqui nos comentários, é muito importante, para saber como que está a sua relação com o smartphone, com a alimentação, com as pessoas, né, com quem você tem convivido. Quem te incomoda e que está muito preso no smartphone, também é importante tudo isso.
Eu agradeço muito a Ivana, agradeço a todo mundo que esteve nos acompanhando até agora e eu espero que você esteja com a gente no próximo episódio. Um grande abraço.